Vou mostrar para vocês exatamente isso. Os question words. São esses question words. São palavras que iniciam perguntas permitindo descobrir. Então vai ter bastante interrogativos aqui. É interrogativos, né? Perguntas para que você vai estar utilizando. Que perguntas são elas? O que, quem, onde, quando, por quê, como, de que forma, quanto, quantos, duração, idade, né? Distância, qual ou quais, com opções. Tem essa diferença também, a gente vai analisar aqui com calma. Vamos lá. Eu sou Alan Breno, espero que vocês gostem dessa aula aqui e já revelei qual é o assunto, então vamos dar continuidade. Sem elas, você não conversa, exatamente. Você apenas afirma. Se você só sabe responder o positivo ou negativo, então você não vai conseguir se comunicar também. Então, as question words realmente é um pilar muito importante para você aqui no inglês. Vamos então ao primeiro exemplo. Vamos lá. Esse aqui é o famoso, tá? What are you doing? O que você está fazendo? E você que é curioso já sabe fazer a primeira pergunta para outra pessoa. E temos aqui o primeiro words, que é o quê? Vamos ver todos aqui. Então, as regras universais da pergunta, como é que é? A estrutura sempre segue esse formato. Vai ser o question word mais o auxiliar ou modal. Tem uma aula de modal aqui também, as aulas dos auxiliares que eu mostrei para vocês. Tem aqui no lado, que vocês vão conseguir encontrar. Talvez vai ter o link aqui abaixo também, tá bom? Mais o sujeito, mais o verbo base. Quem é o sujeito? Vamos novamente escrever aqui quem é o sujeito para você não esquecer. Toda aula eu coloco o sujeito, porque eu fiquei surpreso como é que as pessoas... o inglês no Brasil ainda está muito no início ainda, tá? Vamos lá. Este, it, we, they, you. Então, isso aqui que você está vendo é o sujeito, tá? I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Ele ou ela, só que aqui é para objetos ou coisas, animais, tá? We, nós, they, eles ou elas, aqui no plural. You, vocês, tá? A diferença desse you para esse é que um é no plural e outro não é, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Sujeito e logo depois o verbo base, tá? Primeiro exemplo. What do you do? O que você faz? Aqui temos a primeira question word. Segundo auxiliar, que é o do, tá? Como está no presente. O terceiro é o sujeito, you. Logo depois volta o verbo, faz. Além, tem dois do aqui. Geralmente, já sabe que quando é a segunda vez que aparece, já é em forma de verbo, tá? Se for numa pergunta. Porque o primeiro sempre vai ser o auxiliar aqui em uma pergunta. E o do a gente sabe que significa fazer. Então, o que você faz? Se fosse no passado, o que você fez seria did. What did you do? O que você fez? Segundo caso, where are you doing? Onde você está indo? Aqui, ó, mais um question words, tá bom? Aqui temos uma pequena mudança aqui, tá? Que eu falei, aqui vem já o verbo to be, depois vem o sujeito e aqui é o verbo going. Onde você está indo, quer dizer que está acontecendo aquela ação no momento. Outro exemplo, why did you leave? Por que você saiu? Que o why. Então o why aqui é outro que você já conhece, tá? Alguns vão ver novos para você aumentar no seu vocabulário. Que é o pilar que já aprendeu, né? What, where e why. Vamos agora avançar um nível aqui, tá? Importante, sempre use o do, o does ou did com perguntas que não tenham modal ou to be. Como é que eu vou saber qual que eu devo utilizar? Eles têm que entender como falar no presente, no passado, no futuro. E já tem aula aqui também sobre isso, eu expliquei para você quando usar o do, o does, o did, tá? Que é mais uma recapitulação. Se você já entende, beleza. Se não, aí seria outra aula explicando sobre isso aqui, tá? Você não entende, não tem nenhum problema. Vê aqui a lista aqui de aula, playlist que eu deixei para vocês entender por que isso aqui é tão importante. Primeiro caso aqui é o what, que é o que ou qual, tá? Dado para perguntar sobre objetos, ações, informações e ideias. Frases. Primeira frase aqui, ó. What's your name? Tá? Isso é universal também, né? Todo mundo já ouviu falar. Qual é o seu nome? No caso, what do you want? O que você quer? Que o verbo want, querer. E aqui temos a utilização do do, quer dizer que está no presente novamente, tá? Outro exemplo, what are they saying? O que eles estão dizendo, tá? Quer dizer que aquela ação está acontecendo no momento, por isso que tem um ing aqui, tá? Então a gente entende aqui que o what é realmente para o que e qual. Então, se vê se qual, o que e o que novamente aqui nessas três perguntas dessa parte aqui sobre what. What happened? O que aconteceu? Já entra no passado. Como é que eu sei que é no passado, Link? Porque aqui, ó, termina com ed. Tá? Então, dica de ouvido, se vos falam what are you doing? No lugar de what are you doing? What are you doing?
Falei nisso igual um indiano, né? Mas tudo bem, vocês entenderam a mensagem. Parece um indiano falando. O indiano fala, tem um acento, eu acho, muito mais forte que um brasileiro falando. Who, outro caso aqui usado para perguntar sobre pessoa. Quem é aquela pessoa? Vamos entender então? Who is she? Quem é ela? Who helped you? Quem te ajudou? Aqui, ó, vamos. O ED quer dizer que está no passado, tá? Tô refrisando algumas coisas aqui para você lembrar. Você também entender o contexto, tá? Quem te ajudou, quem é ela e quem você confia. Who do you trust? Quem você confia? Vemos aqui a partícula do, quer dizer que está no presente, tá? O do. Então, lembre, who não pede preposição no final em português, mas em inglês às vezes pede, tá? Você tem que pensar como se estivesse falando inglês mesmo. Algumas coisas nós temos que abandonar um pouco do português, tá? Para facilitar o aprendizado. Exemplo aqui para você entender que eu falei da preposição. Who do you live with? Com quem você mora? Se você tentar fazer o pé da letra, a tradução seria com quem você... Pera, fica meio confuso explicar. Acho que eu não vou explicar essa parte da aula não, tá? Mas se você tentar trazer a tradução pé da letra, você vai entender que a preposição não vai fazer sentido, tá? Vamos avançar aqui. Sinceridade é tudo, né? Não quero que vocês fiquem confusos nessa parte aqui. Por isso que eu vou avançar. E essa parte agora, já falamos sobre o who, já falamos sobre o what, lá sobre o where. Pergunta sobre localização física, digital ou mental. Where are you? Onde você está? Where do you live? De novo aqui, ó, do, tá no presente. Onde você mora? Agora no passado, vem o did aqui. Where did you go yesterday? Onde você foi ontem? Certeza que a gente está usando o did aqui, ó, porque deixou bem claro quando que é o tempo, quando aconteceu. Foi ontem. Contexto, para você entender. Também vai funcionar em situações abstratas, tá? Que é, tipo, onde você está no projeto. No caso aqui, onde que tá. Você não é um local físico e nem digital, tá? Where are you in the project? E para mais um exemplo aqui é when. Quando? Pergunta sobre tempo, data, evento ou um cronograma. Quando isso aconteceu? Vamos lá. Quando is your class? Quando é sua aula? Outro quando aqui. When do you study? Quando você estuda? When did it start? Quando você começou? É sempre o quando aqui. O when vai ter significado mesmo, o when. É dica que o when é usado para chegar ao tempo exato. Não pergunta qual horário, mas sim um momento, tá? Exato, quer saber quando. Vai chegar amanhã, se vai chegar 1 hora da tarde, 2 da tarde, pela manhã, precisa exatamente ter essa exatidão. E o why quer saber das razões, justificativas e emoção, quer saber o porquê, tá? Primeiro, por que você está atrasado? Qual é a razão desse seu atraso, tá? Por que você me ligou? Aí vem aqui, ó, justificativa. Por que você está bravo? Vemos aqui para emoção. Usa também para saber como uma pessoa está, tá? Vimos novamente aqui, ó, quer dizer que está no passado, tá? E a resposta, quando você tiver o why, vai ser sempre com because, sempre. Because I was busy, porque eu estava ocupado. Mais um, o how, como, forma ou um processo. O how não é apenas o como, ele é pergunta sobre método, processo, condição, experiência e sensação. O how tem muito significado aqui e a gente vai explicar aqui com calma para vocês. How are you? Como você está? Como uma saudação, você pode utilizar. How do you this? Como você faz isso? How was your trip? Como foi a sua viagem? Que é a presença do was, então está no passado. O how revela o jeito, não só o resultado, tá? Saber realmente como aconteceu, como está acontecendo, ou então como vai acontecer, tá? Agora o how aqui é o coringa também aqui dessa aula, porque o how tem como fazer bastante outras palavras com um novo significado. Então, vai gerar novas perguntas. Então, vai mudar realmente o sentido. Aqui começam as mais importantes, tá? How much? Utilizar com dinheiro, coisas não contáveis, tá? Além que dinheiro conta? Não conta. Você conta o valor do dinheiro, não o dinheiro. Tipo, você não vai contar um dinheiro ou cédulas, uma cédula, 2 cédulas, 3 cédulas. Não, você conta o valor, né? Cada cédula tem um valor diferente. Então, o dinheiro é considerado como coisas não contáveis, tá? Vamos lá. How much is this? Quanto custa isso? Você que vai viajar aí, vai comprar alguma coisa aí, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar. A primeira pergunta que você tem que aprender para saber quanto que custa as coisas no restaurante. How much sugar do you want? Quanto açúcar você quer? Lembra que eu falei que é para incontáveis? Com how much? Exatamente, açúcar você não conta. E aí, tem quantos açúcar? Não tem como, açúcar são vários grãos, então o açúcar, a areia, por exemplo, quanta areia tem? Você não conta a areia, você conta um metro quadrado, uma coisa assim, mas a areia mesmo você não conta, então são objetos incontáveis. A água também, você não conta quantas águas você tem, você conta então recipiente, quantos copos de água você
tem. Então, o how much é realmente para coisas incontáveis. Já o how many é o oposto, é quantos. Tem o mesmo significado, sim, mas é para contável, você pode contar. Então, você vai utilizar o how many. Exemplo, how many students are there? Quantos alunos há? Tem como contar. Alunos, se tiver 3 alunos numa sala, então você conseguiu contar isso. Segundo exemplo, how many cars do you have? Quantos carros você tem? Carros dá para contar? Sim, tranquilamente. Então, tá muito correto aqui. Então, você entendeu a diferença entre how much e how many, para a gente chegar aqui agora no how long. How long é a duração, há quanto tempo tá acontecendo isso. How long is the movie? Quanto tempo dura o filme? Tá? Não confunda quando isso vai acabar ou quando isso começa. Não, é duração realmente, tá? How long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? Ah, mora 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a minha vida toda. É muito importante. How long mais presente perfeito é uma experiência contínua. Porque a pessoa ainda está vivendo aí no lugar, tá? Agora para a idade, que é ser rápido, mamão com açúcar. Depois você já tem até aprendido aí na escola, que é o how old are you? Quantos anos você tem? How old is your son? Quantos anos tem seu filho? Ou how old is your daughter? Quantos anos tem a sua filha? Então é mais fácil, né? Pular, praticamente pular rapidão essa aula, essa parte do 13º foi muito rápido sobre o how old. Vamos para o how far, sobre distância. How far is the school? Qual a distância da escola? 1000 metros, 1 quilômetro? É a mesma coisa, né? 2 quilômetros. Você pode responder em minutos, tá? 2 minutos caminhando. Você pode responder assim. How far is your house? Qual a distância da sua casa? Vamos analisar uma coisa aqui sobre house. As pessoas têm um erro comum no Brasil, tá? De falar house. House. Não tem um som de E, tá? Sabe aquela partilha que você tem uma marca chamada house? É o mesmo som, tá? Você vê, o som escrito é diferente, mas tem o mesmo som mesmo. Pronunciar house. Vamos dar continuidade aqui. Já entendemos que sobre a distância, vamos para a frequência. Quantas vezes você faz isso? How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? Uma dica aqui, sempre que tiver o x aqui, o EX, vai ter o som de ek. Ek. Exercise. Fica mais fácil para você aprender a pronunciar, tá bom? Você se frequenta muito, se você se exercita muito, você fala 2 vezes, 3, então você vai respondendo sobre isso, ou que você não se exercita muito. How often do you post online? Que frequência você posta online, né, nas suas redes sociais? Uma vez por dia, todos os dias? Então, já sabe fazer essa pergunta. How much time? Quanto tempo? Agora aqui é específico, tá? Pode confundir um pouco com how long, mas aqui vai deixar bem específico. How much time do you have? Quanto tempo nós temos? Esse é bem específico, tá? Temos ainda 20 minutos. Beleza? Diferença de how long, que é uma duração, período. How much time é o tempo disponível que falta. Which significa qual e quais, com opções limitadas, tá? Frases. Which one do you prefer? Qual você prefere? Aqui, vamos analisar o prefer aqui para vocês também. Você não vai pronunciar o E, tá? Que às vezes a pessoa vê que é parecido com o português e vai falar prefere, alguma coisa assim. É um erro iniciante, tá? Mas quando você já avança um pouquinho no inglês, você para de pronunciar prefere. Aí fica prefer mesmo, tá bom? Which color do you like? Qual cor você gosta, tá? A diferença aqui quer dizer que existem opções limitadas, tá? Para você não confundir com what. Diferença importante. E já tem aqui. What é um aberto, opções, são várias opções. Which, opções definidas. Se são 3, 4, 5 opções, mas tem um limite. Agora vamos para o whose. De quem? De posse, aqui determinada coisa pertence. Whose bag's this? De quem é essa bolsa? Whose phone is that? De quem é aquele telefone? E é por isso que tem que ter essa explicação para você não se confundir entre what e which. Então, what não vai ter esse limite e which é uma escolha entre coisas específicas. Exemplo, what do you want? O que você quer? É aberto, pode responder qualquer coisa. Agora, which one do you want? Tea ou coffee? Qual você quer? Chá ou café? Então, tá limitado. Então, vamos agora ver a diferença profunda entre how much e how many, tá? Não tem mais nenhuma dúvida. How much é não contável, dinheiro. How many é contável ou para números, tá bom? Dinheiro fala assim, na hora que for responder quanto que custa, tá? Exemplo, how much money? Quanto dinheiro? How many dollars? Quanto dólares? Então, diferença profunda entre why e how. O why é um motivo e how é um método, é uma forma com o porquê. Why responde o porquê. E o how responde como. E agora perguntas no passado com question words. Vamos lá, estrutura. Vai ser
question word, mais o did, mais o sujeito, mais o verbo base. Eu já mostrei alguns exemplos para você que tinham o did. Agora vamos mostrar aqui para você entender melhor, tá? Segue essa estrutura aqui. Eu já mostrei também sobre o sujeito. Quais são os sujeitos nessa aula? When did you arrive? Quando você chegou. Ao did, deixa no passado. Why did you leave early? Por que você saiu cedo? E com a presença aqui do did, você percebe que o verbo não vai ser alterado. Porque quando você responde no passado de forma positiva, o verbo vai mudar. Mas aqui, como é o did, você não vai mudar a forma da escrita ou da pronúncia do verbo. Why did you leave early? Por que você saiu cedo? Perguntas no presente com a estrutura. Question word mais am, is, are, que aqui é o famoso quê? O famoso verbo to be, sujeito, mais o verbo mais ing. Ing quer dizer que a ação está perguntando se ainda está acontecendo. What are you reading? O que você está lendo? Quer dizer que a pessoa ainda está lendo naquele momento. Que é a presença do ing, igual a gente viu aqui, o verbo, read, sujeito, you, aqui ó, o are, que é do verbo to be, tá? E o question word, que é o what. Outro exemplo, where are they going? Onde eles estão indo? Ó, o ing, o verbo, o sujeito, they, o are aqui, novamente, tá? Do verbo to be, e o question word, where. Beleza? Então vamos para perguntas agora no futuro. Você já aprendeu para perguntar no passado, no presente ainda está acontecendo, e agora, para finalizar, perguntas no futuro com question word. Então vai ser a estrutura bem similar, question word, mais will, mais sujeito, mais o verbo. Aqui o verbo não vai se alterar, então sempre que é no futuro é mais fácil. Usar o inglês no futuro, bem tranquilo, né? When will you travel? Quando você vai viajar? Ó, o verbo não se alterou, o sujeito aqui é o you, will aqui, ó, no passado, e o when, quando você vai viajar. Where will you stay? Onde você vai ficar? Ó, o verbo não se alterou, temos o sujeito que é o you, o will aqui, falando sobre o futuro, e o where aqui. E perguntas com modais. Além do que esses modais? Já mostrei para vocês, tá? Tem aula também aqui sobre os modais. Question word, mais modal, mais sujeito, mais o verbo base. O verbo não vai se alterar aqui, tá? Frases. How can I learn faster? Como eu posso aprender mais rápido? Que o modal aqui é o can, de poder, habilidade. E outras coisas mantém, ó. O question word aqui é o how, sujeito em terceiro, o verbo learn, aqui é o complemento da frase, faster, mais rápido. Outro exemplo, why should I trust you? Por que eu deveria confiar em você? Forte, né? Então, presta atenção, tá? Why should I trust you? Então, aqui temos o que eu falei para você, question word. Temos aqui o modal, sujeito, que é o trust. Aqui é o verbo de confiar, aqui é o complemento da frase, tá bom? E para finalizar aqui o resumo final sobre essa aula. Então, what significa o que? Qual, quando é amplo. Who significa quem. Where significa onde. Significa quando. Why significa por quê. How significa como. How much, quanto, quando não é contável. How many, quantos, quando é contável. How long, quando é uma duração. How old, idade. How far, distância. How often, frequência. Which, qual, quando opções são limitadas. E o whose, de quem. Tá, então a gente aprendeu coisa pra caramba aqui nessa aula. Você pode pausar, voltar, ver com calma aqui, tá? Parte por parte do que eu ensinei para você. Recomendo você montar novas frases, não só as que eu coloquei aqui nessa aula, para você desenvolver com mais facilidade o seu inglês.